Olá, bem-vindos de volta a mais um episódio da lore do Warhammer Fantasy. E eu sei que vocês já estavam acostumados a ficar no futuro, mas vamos voltar para o velho mundo. Eu estou enrolando para terminar o Warhammer Fantasy por causa dos elfos. Cara, é muita coisa. O livro tem mais de 172 páginas. Mas tudo bem, vamos lá. Vamos falar sobre hoje as tropas básicas dos Elfos Negros de Nagaroth, os Druki, como eles são chamados pelos outros elfos. Então, o que é o exército dos Elfos Negros de Nagaroth? Bem, o objetivo deles é ser uma força de ataque, de causar dano, de destruição. E é isso que eles fazem. As suas tropas são focadas em causar o máximo de dano o mais rápido possível. Com isso, eles utilizam as vantagens de ser um elfo, que é ser ágil, para fugir mais rápido do combate, e, no caso, ter uma habilidade de atacar muito rápido. Quase todas as unidades aqui, aliás, todas as unidades que são elfos, tem uma regra chamado sempre ataca primeiro, ou seja, eles vão causar o dano deles no inimigo independente da iniciativa. Por quê? Os elfos são frágeis, eles são facilmente esmagáveis com um martelo. Eu sei porque eu testei. Então os elfos facilmente conseguem morrer aqui no campo de batalha como as criaturas patéticas e desnutridas que eles são. Então, o que acontece? Para evitar levar o dano, eles tentam matar o inimigo antes do inimigo poder contra-atacar. Por isso eles são como um canhão de vidro. Eles causam o dano, mas são destruídos no processo, caso a batalha dure muito. Nunca tire com canhão de vidro, tá? Isso é uma expressão, não tenha essa ideia, não faça isso. E para compensar também o fato deles assim serem bem frágeis, eles também utilizam uma variedade de monstros para levar o dano por eles, além de às vezes também usar batalhões de escravos que para eles são dispensáveis para levar os tiros na frente das tropas mais valiosas. E a maioria deles prefere armaduras mais leves. Por quê? Porque diferente de um anão eles não têm força para carregar? Sim, também. Mas também pelo fato deles serem piratas. A sua cultura é atacar rapidamente, pilhar, roubar, sequestrar mais escravos e fugir. É isso que eles fazem. Então armaduras pesadas que dificultariam o movimento ou que tu se afogaria se tu caísse na água, porque eles são piratas, né? Então não é muito interessante. Então a maioria das tropas deles tem um certo molde para armaduras mais leves. E aqui tem uma frase de um comandante que eu achei interessante trazer para tu entender o conceito do que faz eles, o pensamento dos elfos negros e o que leva eles a achar que eles têm o domínio total dos mares. Nós dominamos os mares do mundo porque eles são nossos para fazer o que bem entender. Nossos primos com pouca força de vontade já tiveram o domínio de todos os oceanos, mas eles permitiram que o seu domínio se esvaísse conforme eles decaíram. Já as nossas forças não. Nós atacamos onde e quando quisermos. Esses elfos aqui, eles são arrogantes, extremamente arrogantes, assim como os outros elfos também, mas eles se consideram assim donos do mundo e os verdadeiros herdeiros do oceano e que todas as outras facções ou devem a eles tributos ou a sua vida, dependendo de como está a vontade deles naquele dia. Então, cuidado quando você navega os mares do Velho Mundo, porque é bem provável que corsários dos Druki vão tentar te assaltar. E os generais do exército. Os generais, a base, o comandante padrão, é os Dreadlords, os Senhores do Medo. Os Dreadlords são um elfo
que, olha, para te subir na sociedade desses caras aqui, tu tem que ser extremamente agressivo, habilidoso no mano a mano e matar o teu inimigo e os assassinos que ele contratou para te matar antes que eles consigam terminar a missão. Então, eles costumam ser muito bons no mano a mano. Aliás, uma unidade básica de um Dreadlord tem 4 ataques. Então, ele ataca absurdamente rápido, porque é isso que eles fazem. Eles tentam matar o inimigo antes de morrer. E existe uma versão genérica do herói de mano a mano, que é o Master. Os Masters são os mestres dos escravos, que eles são chamados assim pelos escravos e pelos outros Druk. E esses caras são também agressivos, eles costumam ser treinados no mano a mano, tanto matando outros escravos quanto matando assassinos. É que tu tem que entender, quando tem alguma coisa na sociedade dos Druk aqui, os outros vão ficar com inveja e alguém vai querer o que tu tem. Então tu tem que ter habilidade para defender a tua possessão. Eles não têm assim, a propriedade privada tem que ser defendida pela força. Bem-vindo à anarquia. Se tu não tem o meio para se defender, tu vai perder o que tu tem ou a vida. Por isso que eu também não gosto dos elfos. Mas tudo bem. Vamos lá, continuando. E esses aqui, então, são os generais do mano a mano. Os que causam dano, os que matam o inimigo e o seu general padrão e mais barato que você pode colocar no seu exército e numa unidade no jogo de mesa que você vai garantir que ele aumente muito o dano dessa unidade e ele fica relativamente seguro porque ele tem 3 feridas, que representa a resistência e a experiência de combate desses caras, porque eles geralmente são bem experientes em lutas corpo a corpo. E uma coisa interessante aqui das regras dos Druk em geral é que eles têm a proeza assassina. O que é isso? Como a sociedade deles tem o costume de tu espancar, bater, machucar e matar simplesmente por se divertir, eles são acostumados desde pequeno com essas coisas e sabem como fazer os inimigos sangrar e sofrer. Então ter essa proeza assassina permite que eles tenham uma facilidade de ferir o oponente em combate. Então quando tu erra tu tem que fazer primeiro uma rolagem de dados para ver se tu acerta o inimigo. Depois tem que fazer uma rolagem de dados para ver se tu vai ferir o inimigo. Então eles têm todas as unidades aqui que são elfos negros, eles têm essa habilidade da proeza assassina para rolar o dado de novo se ele errar a ferida. E isso é importante para eles, porque a maioria dos elfos são fracos. Eles costumam ter a força patética de um ser humano, diferente dos anões, que em geral são extremamente mais fortes que essas criaturas inferiores aqui. Mas, então, se você não é um anão, lamento. Mas no caso, se você rolar aqui a proeza assassina, você vai ter mais chance de machucar o seu inimigo. Eles têm a regra do sempre atacar primeiro, porque eles são elfos e elfos são ágeis, então eles atacam antes. E eles também têm uma regra chamada ódio eterno. O que é esse ódio eterno? O ódio eterno também é uma rerolagem para os dados de, como eu vou te explicar, de ferimento, quando eles falham contra os elfos superiores. Por quê? Porque eles se odeiam, eles estão numa guerra civil há milênios jamais, então eles se odeiam, e esse ódio facilita com que eles consigam causar mais dano a seus antigos irmãos. E outra coisa também interessante é que esse Eternal Rage, algumas habilidades e alguns generais e heróis conseguem fazer, e até magias, conseguem fazer ódio nas unidades dos elfos. Se tu faz o ódio na unidade do elfo, isso aqui permite que esse ódio dure por toda a batalha. O ódio faz esse negócio de rolar de novo para ferir uma vez. Já no caso do ódio eterno,
ele fica pela batalha inteira. Então isso é uma coisa apenas aqui de alguns heróis dos elfos e da Guarda Negra de Nagarond, que é uma unidade de elite especial. Mas se tu conseguir fazer eles ficar com ódio do inimigo, eles vão odiar o inimigo para sempre. É basicamente isso. E outros generais. Os generais que também tu pode escolher que não são do mano a mano são as feiticeiras. Ela é o quê? Ela é uma bruxa, ela é uma maga, ela é uma feiticeira? Sim, e elas são demais. Eu não consegui, eu não me segurei. Essa piadinha era muito a cara, eu tinha que fazer. As feiticeiras têm duas versões. As generais, que são as maiores das feiticeiras, são as Supreme Sorcerers. Essas feiticeiras supremas são as mais poderosas, influentes. E um dado interessante aqui é que elas têm a habilidade em todos os colégios de magia. Tu pode ter uma feiticeira dos Elfos Negros com magia da vida, com magia celestial. Ué, por quê? Porque os elfos são proficientes com magia e eles poderiam ter isso. Só que muito mais comum, tu vai ter elas com magia negra, magia da dor, magia da morte, magia da sombra. Por quê? Porque eles ganham bônus para essas magias. Eles têm uma deusa que é Hecate. Hecate é a chamada Rainha das Hidras, ou Rainha Hidra, e essas feiticeiras fazem sacrifícios, matando centenas de escravos, matando criaturas, bestas e coisas assim, derramando sangue, fazendo rituais, para melhorar a sua habilidade com essas magias negras. E a deusa deles abençoa essas sacerdotisas, facilitando com que elas façam essas magias. Então eles têm uma maior facilidade de usar essas magias. Pelo que eu lembro, porque eu não jogo de elfo, né? Mas eles têm um dado extra quando tu tá fazendo qualquer tipo de magia. Porque você tem uma magia que custa 7. Então tu vai ter que jogar pelo menos 2 dados para tirar mais que 7 para fazer aquela magia. Eles ganham um extra para magia negra aqui. Então é muito mais comum que elas tenham essas habilidades de magia negra. E outra coisa também, sempre é bom ter algum tipo de mago no teu exército, tanto para causar dano ao inimigo, porque essas magias negras aqui, elas destroçam o inimigo, elas são feitas para matar, para estraçalhar, para causar medo e pavor. Mas elas também podem causar buffs, aumentar a força e o vigor e a raiva e a resistência das suas unidades, enquanto elas estão na batalha. Então, sempre é bom ter algum tipo de feiticeiro. No caso dos elfos negros são apenas mulheres, porque pela profecia da mãe do Malakith, ele acha que um feiticeiro de origem nobre vai matar ele, então ele garante e mata todos os homens que têm habilidades mágicas na sociedade dos elfos. Então por isso que tu só vai ver mulheres feiticeiras aqui. E outros tipos de heróis que existem aqui, e também tem a versão deles como general, se for um especialmente famoso, rico ou poderoso na sociedade dos elfos. Temos os mestres das bestas, os Beastmasters. Os mestres da besta, eles são os treinadores dos monstros, porque os monstros fazem uma grande parte do exército dos elfos, e eles não são tão bons do mano a mano, nem têm habilidades mágicas, que nem as feiticeiras. Então, para que servem esses mestres das bestas? Eles dão bônus para as bestas de combate. Eles fazem elas serem mais ferozes durante a batalha. Então é para isso. Eles são um herói ou um general mais de suporte para uma criatura ou uma besta dos elfos negros. Os assassinos canitas. Os assassinos canitas, eles são o quê? Existe um evento na sociedade dos elfos negros chamado a Noite da Morte. Na Noite da Morte, as famílias fazem oferendas, fechando as portas e deixando uma criança do lado de fora. As crianças são raptadas pelas bruxas e as bruxas levam elas para o mato. O que acontece?
As meninas, geralmente bebês ou muito pequenas, vão ser criadas como bruxas. Os homens vão ser treinados como assassinos. Existem rumores que quando eles ficam um pouquinho maior, as bruxas jogam eles num caldeirão de água ou banha fervendo, e os que conseguem sobreviver e sair desse caldeirão sozinhos vão virar os assassinos. Os que morrerem vão virar jantar. Porque bruxas, né? Cozinhar crianças, então, tem isso aí. E eles têm uma habilidade, porque esses caras aqui, eles são fanáticos pelo deus dos elfos da guerra. Então eles lutam e treinam a batalha desde sempre, e eles vivem para isso, e eles têm então uma habilidade no mano a mano que é chamado Dodge. Dodge é esquiva. Eles desviam dos ataques inimigos, porque se eles não tivessem capacidade de sobreviver, as bruxas provavelmente já teriam comido eles vivos. Então, o que funciona essa habilidade? Ela representa no jogo de mesa um save de 4 a mais, ou seja, 50% de evitar o dano no mano a mano. Não a longa distância. Por algum motivo no Warhammer Fantasy, tanto no RPG quanto no jogo de mesa, ataques de longa distância tu não pode desviar. Não é como se tu conseguisse ver uma pedra vindo na tua direção e andasse um pouquinho pro lado, ou uma flecha vindo na tua direção e andasse pro outro lado. Mas tudo bem, tu não consegue desviar de ataques a longa distância no jogo do Warhammer, que eu acho um pouco não realista. Na vida real tu poderia, se bem que uma vez meu primo me acertou com uma flecha que ele atirou para cima. Ele jogou a flecha quase em 90 graus, ainda bem que a flecha tinha a ponta cega de madeira, que a gente estava fazendo só para testar o arco e flecha, e ele acertou meu ombro. Não sei como, mas ele conseguiu. Ele atirou 360 graus para cima dele e o vento jogou a flecha em mim. Mas pense num cara de sorte ele e um cara azarado eu ali nessa situação. Como eu falei, ainda bem que era ponta cega e não tinha nada para machucar. Outros heróis que existem também, nós temos aqui os Fleet Masters. Os Fleet Masters dos Black Arcs são os capitões das Arcas Negras. As Arcas Negras, aquelas cidadelas flutuantes por magia que o Malakith retirou de Ultuan antigamente, na época da Guerra Civil, e elas servem como o navio principal dos ataques dos Elfos Negros no oceano, porque elas são fortalezas quase que inafundáveis. O único jeito de afundar isso aqui é tu quebrando a magia que sustenta eles em cima das águas. E essas Arcas Negras e as marinhas dos elfos aqui ficaram por anos e anos e anos no oceano. Então eles caçam as criaturas dos oceanos, os dragões marinhos, os tubarões gigantes e outras coisas assim, com uma proficiência incrível. Vários deles já perderam as pernas, o braço, a mão, mas eles são piratas por natureza e é isso que eles fazem. E esses aqui, os capitães das Black Arcs, deveriam ser quase que o mais nobre dos heróis aqui desses caras. Nobre no sentido de alto na sociedade. Porque o Malakith só vai indicar um capitão para um Black Ark que ele confia e que ele sabe que é poderoso. Mas eles não são representados assim. Infelizmente, no jogo de mesa, pelo menos, eles são mais fracos ali que os Dreadlords, o que é chato, porque esses caras aqui deveriam ser um monstro no mano a mano e deveriam ter uma habilidade de combate de centenas de anos lutando, pilhando e matando. Então eu acho eles um pouco fracos pelo custo e pela lore deles eles deveriam ser melhores. Existem também as Bruxas da Morte, que são as Death Hags. Essas bruxas da morte são aquelas bruxas que sequestram as crianças ali atrás, e existe uma versão do general delas, que são as Hag Queens. Essas bruxas da morte, elas causam muito, mas muita destruição na batalha. Além de causar destruição, as unidades próximas a ela
ficam num frenesi por sangue, por combate, por adrenalina, e isso faz com que as unidades também causem mais dano. E elas têm uma montaria especial chamada o Caldeirão de Sangue. Esse Caldeirão de Sangue faz com que as unidades que já estão em frenesi, ou seja, ganham mais um ataque, vão ganhar mais 2 ataques, permitindo que uma unidade que tem digamos, no jogo de mesa, e se ela já tivesse 2 ataques por estar usando uma arma em cada mão, tu bota ela em frenesi, ela vai ficar com 3 ataques, tu bota ela com caldeirão, ela vai ficar com 4 ataques, e eles conseguem fazer de novo a rolagem de dados para ver se feriu. Cara, isso aqui é um martelo nos inimigos. Elas vão devastar. E as bruxas que elas geralmente lideram, elas costumam atacar em 2 ranks. Porque uma ataque é de trás, pula por cima da primeira e ataca também. E a que foi para trás agora já deu a volta, tá do teu flanco e tá te atacando também. Elas atacam sem parar, é um frenesi de lâminas na direção da unidade inimiga. Isso aqui, não queira encontrar um grupo dessas bruxas na floresta, porque elas vão te cortar em pedaços e te botar no caldeirão de sangue. E agora sim, agora deu dos pseudo-heróis aqui dos elfos e vamos falar das unidades de base, a espinha dorsal do exército deles. O que são essas unidades de base? As unidades de base são os civis armados que lutam aqui pelas casas nobres e pelo Malakith. Como assim civis? Todo elfo é um soldado, querendo ou não. Então eles têm um pequeno treinamento marcial e alguns se juntam em regimentos porque lutando em grupo eles são mais eficientes. Mas eles são como uma milícia da cidade. Eles são feitos para defender. Antigamente, nas edições passadas, eles eram apenas chamados de guarda da cidade. Então, essas unidades que eu vou falar agora em diante, elas têm status bem parecidos, porque elas são só um elfo que tem um certo treinamento militar básico que está defendendo a sua cidade ou foi chamado para lutar e escolheu a sua arma e formação de preferência. Então todos esses aqui são isso aí. Agora, recentemente, foi mudado o nome, dado um certo nome emo para cada uma dessas unidades. Mas é isso que eles são. As unidades de base são civis, são elfos comuns que têm um treinamento militar e foram para o exército ou estão defendendo as suas cidades. Os Dreadspear, as lanças do medo, antigamente chamado de elfo com lança. Só pra te entender que, tipo, esses nomezinhos emo aqui, gótico, as lanças do medo, temam as unidades, cara, não precisa tudo isso, menos, quase nada. Eles são equipados com uma lança chamada Dranak. Os Dranak, que a tradução para inglês seria Sky Piercers, os perfuradores do céu. O que faz essas lanças? São uma lança de ferro com a ponta bem pesada para aumentar um pouco o dano quando eles atacam. E o que eles fazem? Por ser elfos, eles atacam em múltiplos ranks, que é comum para um lanceiro. Mas então eles vão atacar, é como se fosse uma muralha de lanças contra o inimigo. E além de atacar em vários ranks, eu até botei isso 2 vezes aqui, porque eles fazem isso só pela lança também, mas tudo bem. E o que acontece? Esses caras, na lore, eles são a base do exército. Eles são qualquer civil que pegou uma lança e foi para a batalha. Eles podem ser equipados também com escudos, que permite eles ter uma sobrevivência maior. E esses escudos aumentam a chance deles bloquear os ataques. E eles costumam utilizar apenas armaduras médias, porque eles são feitos para segurar a linha. E eles se consideram, os soldados que fazem parte desses lanceiros, o exército verdadeiro dos elfos negros de Naggaroth. Por quê? Naggarond. Por quê? Porque eles acham que eles são a base e a maior número dos soldados e que quando as linhas quebram, são eles o dever de segurar e evitar que o inimigo avance
contra as linhas que fugiram. Então eles se consideram disciplinados e a base da linha e a resistência do exército dos Druk. Existe também o contrário deles, os Bleak Swords. Apesar de serem o contrário, eles são quase que a mesma coisa. Em status, eles são basicamente iguais. O que esses caras fazem? Os Bleak Swords, em vez da lança, preferem usar uma espada. Essas espadas eles utilizam para cortar e causar dano no inimigo, e esses espadachins élficos costumam atacar loucamente e agressivamente e não respeitar muito a questão de formação e a parte da linha defensiva e da tática do exército em geral. Os outros elfos acham que eles são meio que arruaceiros. Então esse aqui é um elfo comum, um elfo normal da cidade, que não é de nenhuma casa nobre ou não é nascido guerreiro, que ele se acha o melhor de todos, o Bambambam. Bam, bam. Então ele é o cara que não tem a habilidade, mas acha que tem. E costumam ser os primeiros a morrer. Não confie muito neles para lidar com as linhas inimigas, porque eles são só uma milícia que se acha uma unidade de elite. Eles também podem ter a armadura média e o escudo, que permite a eles ter um pouquinho mais de sobrevivência, mas por serem elfos, eles não são assim, nossa, que causador de dano gigantesco, e tem coisa melhor no exército. A única vantagem é que eles são baratos. E falando em armaduras e escudos, só para te entender, eu sei que tem alguns de vocês que não gostam muito do jogo de mesa e não tá nem aí, mas para te entender como funciona. Nas edições passadas, quando tu botava um escudo, tu aumentava apenas o save de armadura. Digamos, se tu tem armadura leve, tu teria um save de 6 ou mais, ou seja, teria que tirar 6 no dado para proteger do ataque. Se tu tem armadura leve e um escudo, seria 5 ou mais. Então 5 e 6, tu protege do ataque. E assim por diante. Já na nona edição, eles modificaram como os escudos funcionam e ficou bem, mas bem mais confuso. Acho que nem eu entendi isso aqui direito. Pelo visto, tu tem 4 pontos de armadura aqui. Tu tem armadura leve, média, pesada e armadura de placas. Beleza. Cada uma delas com um nível sucessivo de proteção. E o escudo, o que ele faz? Quando tu leva um tiro, um projétil que vem de frente, tu adiciona 1 a essa armadura. Beleza. E no mano a mano, quando tu tá lutando, o escudo em si não adiciona a tua armadura, mas te dá uma chance de um outro save, chamado parry. Então tu tenta se proteger com a armadura e se isso falhar, tu tenta se proteger com o parry. E o parry pode bloquear o dano do inimigo. E antigamente, eu acho que isso não mudou na nona, para cada ponto extra de força do atacante, tu reduz a armadura do inimigo. Porque não importa se tu tem a armadura de placa, se tu tá tentando defender de um gigante com uma árvore enorme te esmagando. Não vai adiantar. Então, o que acontece? Quanto mais forte é o inimigo, menos a armadura vai te proteger, o que representa que um inimigo muito forte vai esmagar o que está atrás da armadura. Ele não vai só querer cortar e causar um pequeno dano, ele vai destruir os teus ossos atrás disso aqui. Então, quanto mais forte o inimigo, menos a armadura vai te defender. E continuando agora com as unidades, os Dark Shards. Os Dark Shards, os fragmentos da escuridão. Cara, cada nome emo, rapaz. Não precisa, tá? Ah, eu quero lutar com meus fragmentos da escuridão. Eles são equipados com uma besta de repetição, que os elfos chamam de Uraifen, que na tradução seria a chuva da morte. Essa besta de repetição, ela dá um tiro e volta outra seria Bolt. Bolt seria uma vareta, como uma flecha, só que menor e um pouco mais pesada, é colocada logo em seguida e ele puxa o gatilho de novo e atira a próxima. Então eles atiram extremamente rápido, assim como os Shukonu na vida real no exército chinês antigo. Não sei se você conhece, é uma arma bem interessante que depois o próprio recarregar da arma puxa a próxima flecha para baixo, o que faz uma cadência de tiro muito mais
alta, em troca dela ser um pouco mais pesada e ter um alcance menor. Mas esses tiros têm uma decente penetração de armadura e eles sacrificam um pouco, como eu falei, o alcance de um arco longo dos elfos superiores em troca de atirar mais rápido e ter uma certa penetração de armadura. Aqui, 1. Ou seja, se tu tem uma armadura média e tu teria um save no 5 para mais, com menos 1 de armadura, tu vai ter um save no 6 para mais. Não é muito difícil de entender assim no jogo de mesa, mas é basicamente isso. Essas armas têm penetração de armadura. E para que servem esses fragmentos da escuridão, os Dark Shards? Esses são os guardas das muralhas. Eles ficam nas cidades dos elfos, porque elas são cidades fortificadas, porque em Nagarond tu sabe que vai haver monstros, tu sabe que vai haver saqueadores do caos, tu sabe que vai haver escravos que fugiram e querem te atacar, ou às vezes até outros elfos negros querem dominar alguma coisa ali e atacar a cidade. Então esses aqui seriam os guardas das muralhas e os outros elfos consideram eles um pouquinho covardes por não querer ver o sofrimento do seu inimigo de perto. Só que isso não é verdade. Os Dark Shards, eles adoram ver o sofrimento do seu inimigo, assim como todos os outros Druk. Aliás, é muito comum, se eles tiverem um tiro fácil, eles não vão atirar para matar. Eles vão atirar primeiro numa perna, depois na outra, depois no braço, depois no outro, e depois eles vão ver o inimigo ficar no chão, gemendo de dor e sangrando, e eles vão deixar ele ali morrer sangrando, em vez de dar o tiro de misericórdia e acabar com a vida do inimigo, porque eles gostam de ver as coisas sofrerem tanto quanto os outros elfos. Então, mentira, intriga da oposição, eles realmente adoram ver o sofrimento das criaturas, que nem todos os elfos. Peraí, todos os elfos? Tu não queria dizer os elfos dele? Não, todos os elfos. Todos os elfos em si. E os Black Ark Corsairs, os Corsários da Arca Negra. Os Corsários da Arca Negra são o quê? Esses aqui são os marinheiros, o pessoal que vive nos Black Arks. Aliás, eles não costumam nascer num Black Ark, eles nascem nas cidades, mas eles decidem ir para a marinha para tentar conseguir glória, fama, tesouros e escravos para vender. Esses caras são agressivos, violentos e costumam ser mais jovens que os outros elfos, se bem que um elfo vive quase que para sempre, então é muito difícil ele morrer de idade, é muito mais fácil ele morrer em combate. Mas esses caras fazem o quê? Eles são especialistas em pilhagem, em ataque rápido, ataques de emboscada, atacar onde o inimigo está fraco, e eles não são assim uma formação padronizada. Alguns deles podem usar lanças, alguns deles podem usar uma espada, alguns deles podem usar um arpão, alguns deles podem usar um arco curto de repetição, que é menor e mais leve do que os Dark Shards ali, mas eles conseguem atirar rapidamente e atirar enquanto estão se mexendo, e permite que uma mão fique livre para outra arma, porque eles são piratas, eles não podem ter um equipamento muito pesado, porque se um desses cai na água, ele vai querer nadar e voltar para o navio, senão ele vai se afogar. E a armadura deles representa isso. Eles utilizam armaduras dos dragões marinhos que eles caçam durante a vida, porque eles precisam se alimentar enquanto estão no oceano. E esses dragões marinhos, eles usam os ossos para reforçar as arcas negras, e as escamas eles utilizam como um manto, como uma proteção. E essas escamas são muito efetivas contra projéteis. Na nona edição, essas escamas permitem que eles tenham mais 5 de resistência de armadura no mano a mano, porque é difícil tu cortar o couro desses dragões marinhos. E contra projéteis de longa distância, isso vira um mais 3. Então eles têm uma chance de 66% de negar o tiro a longa distância com essas mantas ali dos dragões do mar. E por ser de uma criatura marinha, elas são resistentes e muito, muito leves, permitindo que eles utilizem elas nos seus navios, e caso o pior aconteça e eles caiam na água, eles conseguem nadar e voltar para o barco.
Ou um tubarão come eles no processo, que seria uma vantagem para o tubarão e para todas as outras civilizações do mundo. Mas tudo bem. E no caso, então, esses são os seus famosos corsários, os piratas. Os que vão saquear, pilhar, queimar casas, roubar pessoas para vender como escravos. E 1/10 de tudo que eles conseguem nessas viagens é dividido para os piratas. 1/4 é para o capitão e o resto é para o Malakith. É assim que o Rei Bruxo fica extremamente rico. O Rei Bruxo é que permite que eles vão nas viagens e usem as arcas negras, porque toda arca negra é do Malakith. Então, para eles poderem utilizar elas, eles têm que pagar a taxinha do Malakith. Então, a grande maioria do que é trazido de volta vai para o rei. E os Dark Riders. Os Dark Riders, os Cavaleiros Negros, eles ganharam uma reputação de extremamente cruéis. Peraí. Todo Druk, todo aqui o Elfo Negro é cruel. Por que esses aqui ganharam a reputação de ser cruel? Porque quando Malakith invadiu o Tuan, ele utilizou esses caras para espalhar o medo, caos e destruição nas linhas inimigas e nos vilarejos. Então eles sequestravam elfos, eles penduravam elfos esquartejados nas árvores, eles queimavam as casas, eles matavam o gado. Esses caras causaram o terror. Então, por isso, eles têm essa reputação. Eles hoje são os batedores. Os seus cavalos são treinados para sobreviver ali na região de Naganond. Então, o que acontece? São cavalos extremamente resistentes e rápidos, porque se não fosse, eles teriam sido comidos por algum predador que vive ali na região. E esses cavalos treinados seletivamente para ser mais rápidos e resistentes, eles conseguem aguentar longas distâncias, normalmente fazendo eles facilmente fugir de quem está perseguindo eles, e permitindo que eles utilizem táticas de guerrilha. É comum eles usarem aqueles arcos curtos para atirar nos inimigos que estão tentando chegar neles sem sucesso. É comum eles atacar unidades que estão isoladas ou frágeis ou que tentaram se retirar da batalha. É comum eles atacar pelos flancos, só que eles são uma cavalaria extremamente ágil e leve. Então, eles são feitos para ataques de oportunidade e para escamurças, pequenos conflitos e se retirar quando a situação não está legal. Não espere que eles vão aguentar muito tempo no mano a mano, principalmente se tu usar eles de frente contra uma cavalaria pesada. Então, esses aqui, eles também são civis que conseguiram essa função de cavaleiro, geralmente por demonstrar agressividade, não ter medo mais do que os outros. E esses cavaleiros também têm uma função na vida civil dos elfos, que é os mensageiros e os batedores. Quando algum inimigo se aproxima da região deles ou coisa assim, são eles que ficam seguindo de longe e avaliando os movimentos dos inimigos, e eles mandam essas mensagens para os generais e os senhores dos elfos, para que eles saibam o que está acontecendo. Então eles têm um certo valor na sociedade dos elfos negros, e eles têm uma história de extrema agressividade e violência. Cuidado com esses caras. Quando os escravos são soltos para eles fazer uma caçada de diversão, esses Dark Riders seguem também essas caçadas. Então eu acredito que um escravo que está sem comer alguns dias não vai conseguir correr mais rápido que esses cavalos. E eu acredito que os Druk também acham isso. Então eles soltam os escravos apenas para se divertir, matando eles nas planícies congeladas de Nagarond. E depois o pessoal pergunta por que eu não gosto deles, mas tudo bem. Vamos lá, unidades especiais. Agora sim, agora a gente não vai falar mais das milícias, das unidades básicas, que são só civis armados. A gente vai falar do pessoal treinado para matar, o que faz disso a sua arte e a sua vida. Que na sociedade dos Druk não são poucas essas unidades especiais, mas felizmente eles não existem em grande número, então é muito difícil. Eu espero que você nunca encontre um desse na sua jornada.
Shades. Os Shades são relativamente comuns em comparação com os outros, só que o que eles são? Os Shades, eles já foram elfos que moravam nas cidades, só que há muito tempo atrás, as famílias que hoje são os nobres nas cidades deram meio que um golpezinho de estado nas famílias antigas, e esses aqui eram os soldados ou descendentes dessas famílias antigas que eles tiveram que escolher: ou A, tu vai viver em exílio para sempre, ou B, tu vai voltar e ser um escravo das novas famílias. Eles optaram por viver em exílio, e esse viver em exílio, como assim eles nunca tentaram voltar e redominar a cidade, os elfos, as novas gerações que foram vindo depois, apesar de ter um certo medo que um dia eles tentem se vingar, eles nunca demonstraram vontade de querer voltar para as cidades, e muitas vezes eles vendem o seu serviço como mercenários. O que eles fazem? Eles também trabalham para o Rei Bruxo como os defensores das passagens das montanhas. As montanhas que ficam a oeste ali das cidades dos elfos são chamadas as Montanhas da Espinha Negra, Black Spine Mountains. Essas montanhas da Espinha Negra tem tudo que é bicho perigoso. Tem assim criaturas caóticas, tem dragões, tem coisas horríveis lá. E esses elfos aqui sobrevivem nessa região. Como que eles sobrevivem? Sendo mais agressivos e violentos que as criaturas que vivem lá. Aliás, eles costumam matar criaturas grandes e comer a carne delas num churrasco, fazendo uma festa, bebendo vinho de sangue, fazendo barulho e tocando tambor no meio das montanhas, assustando outras criaturas que já aprenderam a não se meter com eles, porque eles são muito violentos e eles adoram matar monstros. Não só monstros, eles adoram matar qualquer coisa, orcs, humanos, ou qualquer coisa que passe por ali, vai virar ou jantar ou um alvo para a gente se divertir. Eles não costumam capturar as coisas vivas, eles preferem matar, coletar o sangue para fermentar em vinho. Sem zoeira, eles bebem sangue de vinho, esses caras aqui, mas eles não são vampiros, é vinho fermentado, tá tudo certo. No mundo real, existe, acho que é na Tailândia, isso, um vinho de sangue de cobra. Deve ser nojento. Por que tu tomaria vinho de sangue de cobra? A cobra come rato, cara. Não faz isso. Não tem coisa melhor. Faz vinho de uva mesmo, cara. Uva tá ali, uva é bom. Já experimentou de uva alguma vez? Não, de sangue não. Mas existe isso na vida real também. E esses caras aqui, por serem assim ferozes e violentos, os outros elfos consideram eles meio que selvagens. No campo de batalha, eles não são loucos de arriscar o próprio pescoço pelos outros elfos. Eles lutam em emboscada, eles lutam usando camuflagem e tentando matar o inimigo sem ser visto. Porque essa é a tática deles, é nisso que eles fazem bem. E no mano a mano, honestamente, eles não vão durar tanto tempo assim. Porque eles não são guerreiros, eles não têm armadura pesada, eles não têm armas incríveis. Eles costumam só lutar à distância em emboscada, então é para isso que servem as sombras aqui, as Shades. As bruxas, agora sim. As bruxas, cara, o convênio das bruxas aqui dos elfos não é assim tão raro também. Existem várias dessas bruxas aqui, só que o raro é ela se juntar para fazer alguma coisa junta, muito mais para servir um nobre ou um general dos elfos. Então, tu vai ter que pagar um prêmio e tu vai ter que prometer vários escravos e sacrifícios para as bruxas depois. Não incomum tu ter que sacrificar alguém da tua família para dar de presente para elas fazer qualquer ritual que elas queiram fazer. Então, assim, é difícil tu conseguir a lealdade de um grande número de bruxas. Quando tu tem aquelas líderes lá atrás das bruxas, elas permitem que tu traga uma unidade dessas como unidade básica, porque a líder das bruxas é uma bruxa influente, então ela consegue ter um grupo de seguidoras. O que elas fazem? Elas matam. Ponto. É para isso
que elas servem, essa é a existência delas. Elas atacam em frenesi, elas atacam com uma arma em cada mão, o que permite que elas fiquem até com 3 ataques. Os seus ataques são venenosos, ou seja, se tu rolar um 6 na hora de atacar, ele vai causar uma ferida instantânea, que aí ignora a força delas de 3 e a armadura do inimigo. E apesar desse ataque, elas são a definição de canhão de vidro. Elas não são assim, elas não têm uma sobrevivência muito grande no campo de batalha. Recomendo, como elas sempre atacam primeiro, tu matar elas a longa distância. Atire tudo que tu tem nessas bruxas antes que elas encostem nas tuas unidades, porque quando elas encostar, elas vão causar dor. Ainda mais se tu botar aqueles caldeirões de sangue, que aí elas vão ter 4 ataques loucamente frenéticos envenenados no teu exército. E por um pontinho a mais, em vez de 10 pontos para 11, elas podem equipar uma armadura leve, mas é bem comum tu ver elas sem armadura nenhuma, porque a armadura leve, tipo, se elas forem feridas, tu tem que tirar 6 ou mais para bloquear, e se a criatura inimiga tiver força mais que 4, já vai negar essa armadura leve, então não adianta muito. Não recomendo, acredito que não vale a pena. O objetivo das bruxas é matar, não ficar viva. Então, como eu disse, se tu vê uma unidade dessas, foque o tiro e mate elas rápido, porque se elas encostarem em você, elas vão cortar sua cabeça, seu braço, sua perna e depois partir para a pessoa que está do seu lado. Cuidado! E falando em bruxas frenéticas por batalha, existem as Irmãs do Massacre. O que são as Irmãs do Massacre? Muito antigamente, elas também foram exiladas como as sombras, só que elas se vingaram, elas já mataram as pessoas que exilaram os seus ancestrais. Hoje, elas não precisam mais se vingar de ninguém, só que elas têm uma tradição e manteram a casa viva. E o que elas fazem? Essas Irmãs do Massacre, elas são gladiadoras, elas fazem shows de violência, agressividade, matando escravos, matando guerreiros, matando criaturas monstruosas, fazendo shows e ganhando a vida com isso. Só que elas não estão ali por glória, por dinheiro ou coisas assim. Elas fazem isso porque elas gostam de lutar e matar. É para isso que elas servem, é isso que elas fazem. Elas não são assim lutadoras porque elas querem pagamento, elas querem riquezas, elas só querem matar o inimigo. E muitas vezes, depois de alguns séculos nas arenas, elas ficam totalmente de saco cheio e querem matar alguma coisa mais divertida. Então, elas oferecem o seu serviço para algum general para poder enfrentar um inimigo mais perigoso, porque as arenas ficaram meio chata para elas. Esse é o problema de viver quase que para sempre, não tem tanta graça e uma hora as coisas começam a ficar chata. E nesse caso, elas vendem os seus serviços gratuitamente. Então, olha, beleza, elas não pedem nada depois da batalha. Então, para um general, ter um batalhão dessas aqui é ótimo, elas são maravilhosas. Elas vão causar danos no inimigo, elas são guerreiras extremamente experientes e depois da batalha elas não pedem mais nada, só matar o inimigo. A questão é que elas são raras, então dificilmente tu vai achar um grande número delas em algum lugar. E o interessante é que elas têm algumas coisas especiais. Elas têm a dança da morte, ou seja, elas se movem de uma forma frenética e errática e elas mantêm uma certa distância do inimigo, atacando, elas dão contra-ataques e coisas assim, o que permite que elas também tenham uma esquiva. Elas não utilizam armadura, elas usam a sua agilidade para desviar dos ataques. E além disso, elas também têm uma coisa chamada a prova das lâminas. O que é isso? Quando tu vai ferir uma criatura que é maior do que elas ou mais forte do que elas, e que é bem comum porque elas têm a mesma força de um ser humano, com força 3, elas vão ter mais um. Então, se tu ia ferir num 2, tu vai ferir num 3 aqui no dado. Para poder. Desculpa, se fosse ferir num 5 ou num 6,
tu vai ferir num 4, 5 e 6. Então é mais fácil tu causar o dano no inimigo, porque elas são acostumadas a matar coisas grandes e mais resistentes para dar um show e fazer o espetáculo. Então é por isso que elas também são efetivas para matar, só que elas têm bem mais chance de sobreviver no mano a mano do que as bruxas. Só que elas são mais raras também. Ah, eu falei que elas atacam 2 vezes? Não, elas atacam 2 vezes também. Tá? Então tem isso. É só vantagem nessas gladiadoras mortais aqui. E, ok, beleza. Canhões de vidro e tal, legal. Mas eu quero alguma coisa que não morra instantaneamente para um lanceiro imperial. Tudo bem. Existem algumas unidades mais blindadas e com mais resistência à disposição para os generais dos Druk aqui. Os carrascos de Harganeth. Os carrascos de Harganeth, ou Harganeth Executioners em inglês, esses caras, inicialmente a história deles, eram os elfos que matavam os escravos Akane, o deus da guerra e derramamento de sangue. Então, quando eles fizeram a cidade de Harganeth, que tem o templo Akane, eles começaram a fazer sacrifícios. E para te fazer o sacrifício e ser o carrasco, era uma honra, era uma coisa assim, nossa, esse cara foi escolhido para fazer o sacrifício aos deuses. Ele é tipo o alto do alto da sociedade aqui em Harganeth. E a ordem desses carrascos manteve assim uma coisa fechada e eles apenas aceitam o melhor dos melhores. Eles são todos assassinos de sangue frio. Eles são acostumados a matar e com a morte, com o sofrimento. Para eles isso é normal, é dia a dia. Então eles são frios em batalha e não estão nem aí. E eles utilizam uma armadura mais pesada e uma arma que eles chamam de Drake. Essa arma Drake, eles mesmos que fazem. Claro, sob a supervisão de um ferreiro, porque tu não vai achar que um elfo é um ferreiro nato, né? Que nem um anão. Um anão faria uma arma ótima sozinho, mas um elfo precisa de um guia aqui, porque ele não sabe fazer nada. Então, eles fazem uma arma da sua preferência. Normalmente, ou uma espada longa, ou um machado pesado na ponta. De um jeito ou de outro, essas armas são feitas para decapitar, para cortar e matar. E eles são especialistas nisso. Eles sacrificam animais, pessoas e coisas assim, e são ótimos em cortar membros ou cabeças com um ataque só. Então, se tu quer alguma coisa que sabe matar, tu tem os carrascos de Harganeth. E outra coisa também interessante sobre eles, dá uma olhadinha nos modelos deles aqui. Prestou atenção? Beleza, eu acho que eles têm uma forte inspiração no Toy Story. Não dá para desver isso aqui depois que tu vê. Olha a boca dele, olha os olhos. O modelo, ele tem tipo umas orelhinhas do lado que parece o chifrezinho do Zurg. E eles usam uma capa vermelha. Não dá, cara. Depois que tu vê o Zurg, essa unidade... Não tem mais respeito nenhum. Ah, eles são carrascos, eles fazem sacrifícios de sangue pro deus da guerra. É o Zurg, não dá, é o Zurg. Eu não consigo mais ver eles como uma coisa assustadora e ameaçadora, porque tu olha para eles. Ai, tudo bem, vamos continuar aqui. Observe, infelizmente eu manchei agora a sua memória e vai ficar para sempre essa unidade como Zurg. Agora sim. Uma unidade realmente legal e que eu acredito que é a mais bonita dos elfos negros dos Druk em geral. O que eles são? São a Guarda Negra de Nagaraond. A Guarda Negra de Nagaraond é a guarda pessoal do Rei Bruxo. Eles ficam na Torre do Frio, que é o local onde o Rei Bruxo reside. E eles são pegos desde pequenos, geralmente quando bebês. As famílias nobres que o Malakith gosta, ou que ele tem algum apreço porque ele deixou eles ser nobres, então é porque o Malakith gosta deles, eles oferecem a um filho para a guarda. E esses são treinados ali desde pequeno nas habilidades marciais, em lutar e matar
e se achar indestrutível e que eles são a melhor coisa do mundo. E desde pequeno, eles são incentivados a competir um com o outro. Não é incomum eles fazerem duelos desde a infância até a morte. Acredita-se que menos de metade deles chega ao final, e os que chegam geralmente sabem trabalhar juntos ou ter uma coordenação entre si, porque se um não gosta muito do outro, eles iriam se matar. Então eles são mantidos juntos. E essa brutalidade na sua criação e ensinar desde pequeno a arte da guerra tem um resultado, faz deles serem soldados formidáveis. Eles têm 2 ataques por turno, eles utilizam as melhores armas e armaduras que o dinheiro pode comprar, porque eles são da guarda real, né? Então assim, tudo que é o de bom e do melhor vai para eles, e eles servem o Malakith por em torno de 200 anos. Nesse período, eles vivem em 20 torres ao redor ali da Torre do Frio, e cada torre compete uma contra a outra. Para quê? Para quem mata mais, quem consegue matar mais inimigos sem se ferir, quem consegue matar os inimigos sem sujar a armadura de sangue. Eles ficam fazendo umas competições assim para demonstrar a proeza e as habilidades de batalha e para estar sempre aquecido caso seja necessário uma luta. Então, mesmo que eles sejam guardas reais, eles têm experiência de combate maior do que tu pode imaginar para um guarda que vive ali sempre em Nagaronde. Depois de 200 anos, eles podem escolher se eles querem continuar na guarda e seguir carreira ali, ou ter uma família e voltar para a vida deles normal. Então, muitos escolhem continuar na guarda, outros voltam a ser nobres. Mas dos 2 jeitos, esses caras aqui são guerreiros formidáveis. E além de treinar na alabarda, que é a arma favorita deles, eles sabem utilizar outras armas também. Aliás, eles são treinados em todo tipo de arma. E uma coisa interessante é que eles têm uma regra no jogo de mesa chamado Stubborn. Stubborn quer dizer teimoso. Ou seja, se eles estão perdendo um combate, e isso não vai afetar a liderança deles para ver se eles vão fugir da batalha. O que faz deles serem mais resistentes, mesmo que numa batalha quase que perdida. Então eles são uma unidade confiável para segurar a linha, e se tu botar um general aqui junto nessa unidade, olha, eu não queria estar na frente dos ataques que vão vir disso aí, porque eles têm assim uma força considerável com a arma longa, e eles causam 2 ataques por modelo, eles sempre atacam primeiro, então tu tá enfrentando uma muralha de alabardas desses guardas reais aqui, não é legal. Boa sorte enfrentando eles de frente. Recomendo, se você tem um canhão, mire nessa unidade. É o melhor jeito de se livrar deles. Ou magia. No mano a mano não é tão legal. E a distância, eles têm uma armadura pesada, então não vai ser tão fácil assim tu matar eles atirando de longe. Espero que você tenha trazido pistoleiros ou pessoal com canhões de mão, que seria como se fosse um rifle, para poder matar eles, os handgunners. E outra coisa também interessante dessa guarda aqui, eles são treinados para se achar o ápice do ápice, para se achar indestrutível. Então cada um deles é meio que um baderneiro, um arruaceiro, e eles vão matar os outros simplesmente por querer matar. Eles não são assim, nossa, que força disciplinada. Então se tu soltar eles numa linha inimiga, depois de matar, eles vão destruindo tudo, cara. Esses caras causam o terror pro que tá do outro lado. E eles não são tão caros assim por modelo para ter uma unidade de elite para te botar o teu general no jogo de mesa. Mas o exército aqui dos elfos negros, os Druk, é muito longo, cara. Tem mais um monte de cavalaria e monstros. E eu já acho que o vídeo já está ficando um pouco extenso demais. Então eu não aguento mais. É muita coisa. Eu vou fazer em 2 partes para facilitar. Por isso também eu demorei para fazer o vídeo dos elfos, que é muita coisinha. No caso, os monstros é a parte mais interessante, porque não são elfos. Mas então eu vou deixar para a segunda parte.
E depois de acabar aqui os Elfos Negros, eu vou passar para uma outra facção, porque eu não aguento fazer duas facções de elfo seguida. Vejo vocês na próxima e estejam com Sigmar. Tudo de bom.